Belindas! Hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Meu nome é Melissa Rossetti e eu faço o Café da Mel toda segunda e quarta às 7 horas da manhã. Sejam todos muito bem-vindos, que seja muito legal a nossa manhã, que a gente possa falar de muita coisa boa aqui hoje. Eu tô transmitindo ao vivo também, ou tentando, né, pro YouTube. E essas lives ficam gravadas. Bom dia, Lu, minha fiel escudeira, tá em todas as lives. Gente, pra quem essa live for legal, eu acho que falar sobre saúde mental deve ser legal pra todo mundo, né? Mas manda aí pros seus contatos, tá? Lembrem de tomar o seu café quem estiver em casa, mas principalmente lembrem-se de tomar água, gente. É uma coisa muito importante a gente se manter hidratado, inclusive para nossa saúde mental, porque a gente fica pensando que saúde mental, eu vou cuidar, sei lá, vou respirar, vou fazer yoga, vou ouvir uma frequência e não lembra de uma das coisas mais importantes. A gente é 70% de água. Então lembrem-se de hidratar as suas células, porque isso faz muito, muito, muito bem para a sua saúde mental. Dito isso, bom dia mais uma vez. O que será que é saúde mental? Saúde mental, será que é só a gente não ter nenhum problema emocional grave, não ter uma depressão, não ter um burnout, né? Não ter nenhum tipo de desequilíbrio mental? Será que é isso que é ter saúde mental, pessoal? Então, na verdade, não é isso, tá? Saúde mental é a minha capacidade de lidar diariamente com o estresse da vida, de conseguir tomar decisões conscientes sem entrar em fúria, ter uma visão positiva da vida, apesar dos pesares, apesar do que tudo acontece. E falar de saúde mental é sempre importante todo dia. Hoje é dia... Eu perdi meu calendário, tá aqui, dia 13 de setembro de 2023, é uma quarta-feira. E no final de semana, no dia 10 de setembro, foi ao ar uma reportagem sobre um cantor famoso, o Wesley Safadão, falando, por exemplo, que ele teve que dar um tempo na carreira por causa da saúde mental dele. Eu tô falando do Wesley Safadão, mas já teve uma Olimpíadas, e aí, gente, eu sou ruim de nome, mas teve uma atleta que, assim, brasileira da ginástica olímpica, que era, assim, promessa de um ouro e que desistiu da prova. E aí, muita gente fala assim, poxa, mas que falta de profissionalismo. Será que é mesmo falta de profissionalismo? Ou será que, enfim, mesmo que seja nos 47 do segundo tempo, a pessoa começar a se priorizar, a pessoa falar assim, olha, eu não devia nem estar aqui, né? Porque essa pessoa já deu sinais antes de cansaço, de exaustão, de não estar bem, mas por algum fator isso foi acontecendo e a pessoa não foi se permitindo, seja por causa do chefe que ela tem, por causa de pressões pessoais mesmo. Eu vou falar para vocês que a gente sofre pressão externa o tempo inteiro, mas no fim das contas, gente, é a gente com a gente mesmo, sabe? São muito mais as nossas pressões internas que levam a gente a exaurir a nossa saúde mental, sabe? Por causa das cobranças, por causa da visão que a gente tem de mundo. Então, uma coisa muito importante é realmente essa parte que a gente chama de autoconhecimento, porque o autoconhecimento nos dá ferramentas. Eu vou encerrar aqui a transmissão ao vivo no YouTube, porque infelizmente não tá dando certo. E tá rodando aqui, um negocinho na minha frente tá me incomodando. Mas vamos lá. São essas pressões internas que fazem com que a gente comece a se sentir mal. E em toda live, seja qual for o assunto, eu sempre falo isso, né, pessoal? A forma que a gente foi vivendo a vida, a forma que a gente foi sentindo a vida, desde a vida intrauterina até hoje,
tudo isso vai dando a concepção que a gente tem do que é aceitável, do que não é aceitável. Então, assim, lá na nossa infância, por exemplo, quando um dia a gente tirou uma nota baixa numa prova, qual foi a reação dos nossos professores, dos nossos pais em relação a isso? Será que a gente teve um apoio? Porque, gente, não é só bronca que faz mal para a saúde. Eu já falei isso aqui antes em outras lives, mas a ser condescendente com aquilo que não é bom dá muito mais insegurança do que a pessoa ser brava, às vezes. Quando um filho tira uma nota abaixo de uma prova e o pai às vezes fica irritado, não que ficar irritado seja bom, tá? Mas é melhor do que ser condescendente. Ser condescendente é olhar para aquilo e, sabe, dá para a pessoa aquela sensação de que tanto fez como tanto faz, eu não sou visto. Porque os meus pais, as pessoas que cuidam de mim, não me viram, não tiveram nenhum tipo de reação àquela nota baixa que eu tirei. Não tiveram nenhum tipo de reação. E eu sempre falo, quando a gente vai elogiar, é muito importante também a gente elogiar a dedicação e não necessariamente a performance. Então aqui são dois extremos. Um que a criança faz um desenho. Nossa! Seu desenho mais maravilhoso da face da Terra, para uma criança de 3 anos. E ela vai passar a vida procurando uma perfeição. Ai, como você é exagerada. Às vezes eu recebo esses comentários. Não, gente, eu não sou exagerada, porque uma coisa é você falar uma vez, outra coisa é você falar sempre. Você elogiar aquela mini bailarina ou aquele mini judoca como se ele fosse um atleta olímpico. E isso faz com que ele busque por esse elogio. Isso é neurociência. 24 horas por dia o tempo todo. Começa a buscar uma perfeição. E isso lá na vida adulta provavelmente vai fazer ele ser bem inseguro. Poxa, mas os meus pais estavam me elogiando. Pois é, mas estava elogiando numa coisa que você deu uma pirueta mais ou menos, eu levantar aqui e fazer uma pirueta e falar, uma pirueta mais linda que eu já vi na minha face da terra. E não é, que é diferente de falar, poxa, que legal, você tá tentando lutar, você tá tentando dançar, nossa, você fez esse desenho, que legal esse desenho. O que você tentou desenhar aqui? Aqui eu tô vendo a pessoa. E por ver a pessoa, ela vai tentar se aventurar cada vez mais. E aí quando ela chegar lá na vida adulta, ela vai ter mais confiança em tentar coisas novas. E isso ajuda na saúde mental. E aí vamos pegar aqui o nome que eu citei antes, eu não sei como é a vida da pessoa, tá? Mas vamos pegar aqui o Wesley Safadão. Provavelmente não é por isso que ele teve uma estafa, gente. Mas vamos supor que lá na infância ele já cantasse e todo mundo falasse pra ele assim, poxa, você canta muito bem, vai ser cantor um dia. Realmente ele foi, então que foi bom pra ele nesse sentido. Mas que também falasse assim, canta na frente da avó, canta na frente da tia. E ele se sentisse cobrado a estar sempre agradando. E ele se sentisse cobrado a estar nesse lugar de luzes e holofotes o tempo inteiro, não se permitindo parar para descansar. Aí começa a fazer sentido, né, pessoal? Não necessariamente aconteceu isso com ele, mas é importante que vocês entendam que todas as vezes, para qualquer live, gente, eu sou psicoterapeuta, o meu trabalho é fundamentado justamente no tratamento da criança interior, porque olha, eu já experimentei N tipos de tratamentos diferentes, todos têm sua efetividade, tudo é bom, mas quando a gente aprende a olhar para essa criança interior da gente, é porque é ali que estão todos os nossos gatilhos, 100% dos nossos gatilhos estão ali. Então às vezes eu falo pro meu cliente ou para uma aluna assim, eu tô muito ligada à sensação, aí eu falo assim, nossa, você tá sentindo isso aqui agora, a pessoa chegou, né, aqui para consulta, numa crise de ansiedade, eu falo, qual que é a sensação? A pessoa só me responde assim, ansiedade. Então eu quero que vocês entendam que a ansiedade é um mar de emoções. Eu quero saber exatamente qual braço de rio que tá chegando ali naquele dia para a pessoa estar naquela crise. Então é a sensação. E quando a gente chega na sensação, eu pergunto para ela assim, qual que é a vez mais antiga que você lembra de ter sentido isso? E pasmem, uma grande parte das pessoas vão assim, há 2, 3 anos atrás. Aí eu falo assim, não, mas eu quero
mais antiga. Vamos tentar voltar? Vamos tentar voltar de 7 em 7 anos. E aí as pessoas às vezes param ali na adolescência e tem zero lembrança da infância. Aí eu falo assim, como foi sua infância? Aí ela fala pra mim, foi maravilhosa. A sua infância pode ter sido maravilhosa, mas é ali que foram instalados todos os seus gatilhos. E quando você não lembra da sua infância, não desvalide a sua infância e pensa que foi uma infância ruim. Mas de algum lugar tem lembranças que foram difíceis para você. E como uma forma de te proteger, o seu cérebro colocou isso numa caixinha bem escondidinha, para que a gente não mexa nisso. Só que olha que bênção, e olha que diferente a forma de ver isso. Olha que bênção de tempos em tempos a gente ter aquele gatilho e entrar em contato com aquilo. Porque quando eu entro em contato com aquilo, enfim, eu posso tratar. Só que se eu tratar só a sensação de agora, minha sensação de 30, 40, 50 anos, e não olhar para onde foi instalado aquele aplicativo, eu tenho uma melhora momentânea. Não é uma melhora duradoura. A homeopatia, que eu também sou homeopata, né, gente? Fala muito isso. Que a cura, ela vem quando eu tenho uma melhora constante e duradoura. Não é só naquele momento. Então, quando eu realmente aprendo a lidar com as minhas emoções, eu não tenho medo de sentir mais nada. Porque eu vou tendo ferramentas para poder tratar, para poder cuidar de 100% das minhas emoções. No meu oceano chamado ansiedade, no meu oceano chamado tristeza profunda, que tem vários braços de rios, eu sei cuidar de cada braço. Essa é a diferença. Porque, gente, é como se fazer uma faxina no seu guarda-roupa, não precisa nem ser na casa inteira. Se eu olhar para aquele guarda-roupa inteiro bagunçado, eu falo, meu Deus, não vou dar conta disso aqui nunca. Dá até, né, uma palpitaçãozinha. Mas se eu tirar tudo do guarda-roupa, deixar ele vazião e começar a olhar gaveta por gaveta, lugar por lugar, eu consigo arrumar. Então, assim, ó, não tem como eu fazer uma faxina no meu guarda-roupa sem tirar tudo e sem olhar cantinho por cantinho. Então, você entende que não adianta olhar para o mar é o guarda-roupa. Eu preciso olhar cada cantinho, cada braço de rio. E aí, conforme eu vou olhando para cada braço de rio e vou tirando dali as folhas que estão acumuladas, tirando os lixos que caíram nesse rio, as poluições, esses rios começam a chegar limpos nesse mar. E enfim, eu consigo começar a deixar o meu mar limpo também. Tá fazendo sentido para vocês? E ó, gente, quem quiser interagir com a live, pede. Eu adoro interagir com vocês. Quem quiser contar alguma história, compartilhar alguma coisa, eu vou adorar poder ler aqui e compartilhar, tá? Então, se hoje você não tem nenhuma lembrança da sua infância, se você não tem noção de onde estejam os seus gatilhos, tá tudo bem. Mas esse é um convite para a gente começar a parar e olhar para isso. A gente precisa olhar. E conforme a gente vai olhando, tudo vai fazendo sentido. As coisas vão podendo, enfim, se acalmar. O problema é que na nossa ansiedade, a gente quer olhar tudo de uma vez. Vou contar uma coisa que aconteceu hoje de manhã. Esse final de semana, eu viajei. E aí, gente, eu comi pão de queijo todo dia. Eu sou mineira, eu amo pão de queijo. E era o pão de queijo da minha sogra, que é fantástico. E eu fui pesar agora na balança, eu fiz, meu Deus! Só que aí eu posso fazer, meu Deus! E entrar em desespero, e entrar numa crise de ansiedade e falar, nunca mais eu vou voltar pro meu peso. Ou eu posso falar, pão de queijo é bom, mas ele cobra o seu preço. O que eu vou fazer a partir de agora? E aí não é uma coisa radical, sabe? Porque, por exemplo, eu adoro fazer jejum intermitente. Jejum intermitente é uma coisa controlada, algo que eu sei que eu posso fazer. Eu sei o meu limite, eu sei quantas horas eu posso fazer. Eu posso voltar para minha vida normal, mas achei que tá um pouco demais esse pão de queijo aqui.
Então eu vou decidir fazer uma dieta por um tempo X, mas eu também não vou fazer qualquer dieta de passar fome, gente. Existem profissionais para isso. Então eu acho que é muito importante vocês entenderem o seguinte, a gente pede ajuda. Existem profissionais em todas as áreas para nos ajudar e a gente não precisa fazer sozinho. Então, o que é mais fácil? Eu fazer sozinha ou eu ligar para minha nutricionista e perguntar para ela assim, olha só, enfiei o pé na jaca aqui a semana inteira, o que a gente pode fazer de efetivo? Entende? Pedir ajuda. Isso é muito importante. Porque normalmente, e pasmem, quem tá muito triste, quem tá numa crise de ansiedade, tem muita dificuldade de pedir ajuda. Muita dificuldade. Tanto que tem hora que a ajuda é compulsória. Você tem que ajudar, aquela pessoa tá morrendo afogada, você joga a boia. Tira ela de dentro d'água. E aí nessa hora você não vai ensinar nada pra ela. Nessa hora você só jogou a boia. Tirou ela de dentro d'água. Deixa ela sentar e respirar. E talvez ela ainda não perceba que ela precisa de ajuda. Volta pra água. Começa a afogar de novo. Você joga a boia. Entende? Só que aí tem gente que joga a boia e já quer ensinar como que faz pra nadar. Não, vou te ensinar a nadar. Porque se eu te ensinar a nadar, você não vai mais afogar. Faz todo sentido. Mas se a pessoa tá em dor profunda, se a pessoa tá em crise, ela não vai aceitar a sua ajuda naquele momento. Aquilo não vai fazer o menor sentido para ela naquele momento. Às vezes ela só precisa não se afogar. Só que aí aos pouquinhos ela fala, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E isso também está muito relacionado a como, mais uma vez, como que era lá na minha infância? Eu podia pedir ajuda, eu tinha adultos seguros que eram base para mim, para que eu pudesse pedir ajuda, ou meu pai e minha mãe eram pessoas super ocupadas e não tinham tempo, mais uma vez, para me perceber, para me ver, e eu tinha que fazer sozinho, né? E aí vem também os pais permissivos. E eu vou bater muito nessa tecla da permissividade, porque, gente, uma coisa que é importante a gente saber sobre a criança interior da gente. E para quem tem filhos, para as crianças de vocês. A criança, ela é egocêntrica, ela não é egoísta. Então, quando ela vê o pai e a mãe trabalhando pra caramba, sem ter tempo pra ela, ela pensa assim, eu tenho que fazer de tudo para que o papai e a mamãe não tenha trabalho comigo, eu não posso dar trabalho. E aqui eu vou instalando um monte de crença. Ou quando eu tenho uma mãe ou um pai que tá passando por um problema financeiro, ou chorando, ou que chora, uma pessoa triste, ele pensa, eu tenho que fazer de tudo para não dar trabalho. Então eu precisava de um lápis novo para a escola, mas eu não vou pedir. Eu não falo a minha necessidade. Ou eu vou fazer de tudo porque vai ser minha responsabilidade, meu pai e minha mãe não chorarem nunca mais. Elas são egocêntricas. O mundinho delas tá ali em volta do próprio existir delas, né? E aí a gente vai crescendo acreditando que não pode dar trabalho, que não pode pedir ajuda. E a vida vai ficando pesada. E a vida vai ficando difícil. Muito difícil. Então entendam, tudo isso para falar, seus gatilhos foram instalados na sua infância. Peçam ajuda. Procurem profissionais que saibam o que está fazendo, que possam ajudar vocês a acessarem esse lugar com segurança. Porque tem um monte de gente também que fala, vou tentar fazer isso sozinho. Sei lá, vou procurar uma meditação na internet, tem meditações ótimas, mas vou procurar uma meditação na internet que faça eu entrar em contato com a minha dor mais profunda. Só que caso essa pessoa consiga, a chance dela ficar lá é muito grande, porque ela não sabe. Pra gente fazer isso, gente, tem técnica. A gente ancora a pessoa antes. Não é assim, olha, eu vou te levar lá no olho do furacão, aí você olha, vê tudo aquilo de novo, instala todos os aplicativos de uma vez e agora vai embora. Não, tem técnica para fazer isso. Então procurem, peçam ajuda para quem possa efetivamente te ajudar. Às vezes ter um amigo para me ouvir é fundamental. Relações interpessoais são fundamentais. Mas provavelmente não vai ser o amigo que vai te ajudar a sair de uma crise de ansiedade, porque ele não tem conhecimento para isso. É excelente para ouvir, então a gente tem que associar. Eu vou ter um bom terapeuta, mas eu vou ter também um bom amigo, né? Então agora eu vou falar aqui para vocês, eu anotei, por isso eu vou olhar um pouquinho para baixo, sinais
de que você está em sofrimento. Sinais que talvez você não tenha percebido. Então, para não acontecer com você, de chegar ao ponto de ter um burnout, de chegar ao ponto de estar numa exaustão tão profunda, de não ter percebido que você precisava parar antes. E mesmo aqui no burnout, gente, se a gente for a fundo, a maioria dessas pessoas tinha a crença de que não podia atrapalhar os pais ou se sentia extremamente sozinha. Eu já tive paciente que falava para mim, meu pai e minha mãe só me batiam. Pacientes que vieram ter burnout na vida adulta. Só me batiam. Eu não podia mesmo pedir ajuda. Ai de mim se tirasse uma nota baixa. Ai de mim se não correspondesse a todas as expectativas daqueles familiares. E isso com tenridade, 3, 4 anos, não podia errar, né? Então, extremos fazem mal. Tanto de não ser visto, como de ser visto demais e com violência. Ou até de ser visto demais. Tem um traço de caráter, segundo Reich, que é o oral, que é quando a pessoa não tem as necessidades dela atendida ou tem atendido em excesso. Sabe aquela pessoa, o que você quer? Pai e a mãe muito preocupados. O que você quer, meu filho? Tá com calor, tá com frio, não deixa, né? O cristalzinho colocar o pé no chão, só que não deixar o cristalzinho colocar o pé no chão não vai fazer ele ser uma pessoa segura. Vai fazer ele crescer uma pessoa extremamente insegura. Seu pai e sua mãe fizeram a maior da boa intenção, mas é assim que você se sente quando você fica adulto. Só que a partir do momento que você é adulto, e aqui tá a cerejinha do bolo, a responsabilidade não é mais deles. Não é deles que a gente vai cobrar essa conta. A gente vai aprender a encontrar a nossa criança interior e a gente começa a trabalhar com ela. E o meu pai e minha mãe fizeram o que eles sabiam fazer, o que eles deram conta, e aí tá tudo certo. De qualquer lugar vai estar sempre tudo certo. Mesmo os que deram em demasia, mesmo os que deram muito menos, mesmo os que normalmente pai e mãe, tá? A maioria deles tá dando o que dá conta e tá achando que tá fazendo bem feito. Até mesmo os pais ausentes. Você conversa com um pai ausente, você vai conversar com aquele pai, ele acha que tá ótimo. Ele acha até que ele é presente. A maioria vive essa negação. E tem aqueles que sabem que não estão presentes, mas a dor desse pai é tão profunda, dessa mãe, que ele tem consciência que ele está ausente, mas ele não consegue estar presente, porque a dor dele está muito grande. Ou seja, ele também vai precisar aprender a acolher a criança interior dele. E aí, gente, eu sinto muito de verdade pela criança interior de cada um de vocês que está aqui e teve esses pais ausentes, ocupados, e que geraram em vocês tanta dor. Mas a partir de hoje, vamos aprender a nós mesmos, a recuperar essa criança para que a gente possa dar esse colo para ela. Esse colo gostoso, para que seja bom, para que você não precise mais entrar nesse lugar. Então, sinais de alerta, gente. Esse primeiro que eu vou falar, ele é alerta máximo, tá? É quando eu me sinto exausta após descansar. Então, ontem, por exemplo, para mim foi um dia bem exaustivo. Eu trabalhei até 11 horas da noite. Eu estava exausta quando eu parei de trabalhar. A minha cabeça estava pesada já. Eu estava muito cansada. Eu deixei tudo aqui para essa live hoje prontinho. Mas quando eu fui descansar, eu descansei. Hoje, quando eu acordei às 6 horas da manhã, uau! Que dia bom, que dia incrível. Hoje vai ser um dia incrível. Eu estava descansada, minha pele estava descansada. Primeira coisa que eu fiz no dia, viu, gente? Eu tomei água para hidratar as minhas células. Isso é muito importante. Se você não tem esse hábito, começa a fazer, sabe? Toma, primeira coisa do dia, antes de falar bom dia para qualquer pessoa, toma água. Ah, tem que ser meio litro de água. Não, toma o que você der conta, deixa a água já ali do lado da tua cama. Vocês vão ver como faz diferença no dia de vocês. Mas eu estava descansada. Então, quando eu durmo, acordo e tô cansada. Penso em ir pro trabalho, já me dá até uma palpitação, uma coisa ruim. No meio do dia, eu já tô querendo largar tudo. Eu começo e termino meu dia cansada. E tem um lugar que é pior ainda. Aí eu tiro férias. Aí eu entro de férias e volto das férias cansada.
Isso aqui é alerta máximo. Prestem atenção nisso. Você está tendo um sintoma físico gigantesco. Se você for fazer exames laboratoriais, você vai ver que você está nos extremos, ou de cortisol muito alto, ou de cortisol muito baixo. E eu vou falar uma coisa para vocês, o cortisol muito baixo é pior do que o muito alto. Porque quando ele está muito baixo, é porque ele já esteve muito alto. E seu organismo, para te proteger, falou assim, peraí, vamos desligar esse trem aqui para não pifar. E aí ele vai para muito baixo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tive nesse lugar há pouco tempo atrás. Quem é meu cliente aqui sabe disso. Que eu falei, gente, minha suprarrenal resolveu tirar férias. Porque eu tava... E não foi uma coisa que aconteceu agora. Foi um processo. Eu vim num processo de muito trabalho, de muito isso, muito aquilo, né? Era uma das minhas crenças, acreditar que tinha que dar conta de tudo. E quando eu aprendi que eu não tinha que dar conta, quando ficou tudo bem, aí, sabe, é o tal do estresse pós-traumático. É aquela coisa assim, eu passei ali no olho do furacão, agora que tá tudo bem, eu posso cair. Seu organismo entende isso. E tá tudo bem. Fui lá, fui no médico. Lembra da parte de pedir ajuda? Quem ia me ajudar aqui agora? Era um bom médico. Eu fui no médico. Olhamos o que precisava ser reposto. E estou tomando remédio nesse momento. Melissa, você toma alopatia? Quando precisa, eu tomo. Eu não sou uma pessoa radical. Mas você tá tomando a homeopatia junto? Vocês podem ter certeza. A homeopatia é minha melhor amiga. Ela tá comigo o tempo inteiro. E você toma homeopatia o tempo inteiro? Não. Eu tomo homeopatia quando precisa, né? Nada tem que ser o tempo inteiro, gente. A gente pode ter hábitos, rituais. Então, por exemplo, lá na aromaterapia, nossa, eu posso ter um hábito, um ritual de todos os dias colocar uma aromaterapia aqui para eu trabalhar, para eu me concentrar melhor, né? Para eu ficar mais tranquila. Não é o mesmo óleo todo dia. Homeopatia é remédio, tá, gente? Então, a gente faz uso quando necessário. E é o que melhor trabalha nossas emoções, a nossa mente. Não conheço algo que trabalhe tão bem. Ah, então vou tomar só homeopatia, mas aqui eu tô num ponto que eu precisava de um psiquiatra. Então, né, gente? Vamos pedir ajuda. Vai no psiquiatra e vem fazer terapia e vem tomar homeopatia também, tá? Radicalismo não é bom de nenhum lugar para ninguém. Mas sintomas, sinais de alerta aí para saúde mental. Não ter realização pessoal. Você sabe que você é bom no que você faz, mas você nunca acha que você é bom o suficiente. Você tá sempre achando que tinha que ter feito mais, que tinha que entregar mais, que não tá bom do jeito. Sabe o perfeccionismo? Isso aí é, ó, receita do adoecimento. E uma hora vai cobrar. Essa conta vai chegar. Vem associada a essa sensação de incapacidade. Quando você tá tendo mudança de humor, aí você fala assim, vixe, tô tendo mudança de humor aí já tem uns 5 anos. Ok, alerta máximo, peça ajuda. Não precisa ser assim, tá? Quando eu começo a ter isolamento social, aí tem gente que vai falar assim pra mim, olha, eu gosto mesmo de ficar mais sozinha. Até aí tudo bem, isolamento social mesmo, tá, gente? E aí não pede ajuda, porque tá em isolamento. Quando o seu cansaço é maior que o seu prazer, aqui também, assim, ó, tá nesse lugar, procura ajuda hoje. Eu vou fazer uma coisa que eu amo, né? Eu, Melissa, amo olhar a lua. Amo andar a cavalo. Gente, eu deixo de fazer qualquer coisa na vida pra andar a cavalo. Tem um tempão, anos que eu não ando. Anos? Já tem um ano. Mas assim, se eu estiver aqui agora, eu sou capaz de abreviar essa live pra poder andar a cavalo, porque é a coisa que eu mais gosto na vida, que eu lembro. Se eu for lá andar a cavalo e não for bom, ou eu pensar, eu nem quero ir, é porque eu tô no máximo do meu estresse. Então, quando você faz a coisa que você mais adora, e você não descansa, e tá lá, tá sem sabor, peça ajuda, tá? E tem gente que tem essa relação também com trabalhar. Eu tenho essa relação com trabalhar. Trabalhar pra mim é uma coisa deliciosa. Eu amo o que eu faço. Mas se um dia eu chegar aqui assim, nossa, gente, nossa senhora, hoje foi difícil, eu não queria trabalhar, é hora de pedir ajuda também, tá bom? Não consegue relaxar. Então você trabalha, mas você tem uma culpa tão grande. Olha, gente, a palavra culpa, ela faz parte no mundo dos ansiosos. Ó,
Tem um comentário aqui que eu não vi. Sempre fui a Mulher Maravilha, tudo no horário, procurando perfeição. Isso aqui é a receita do burnout, né? É a receita. Por quê? Porque burnout a gente pensa, gente, que é só no trabalho. Quem fez esse comentário aqui foi uma mulher. Será que ela trabalha só lá na vida profissional dela? Não, ela trabalha em casa também, cuidando de filho, cuidando de casa, né? E aí a gente vai ficar exausta. A Mulher Maravilha e o Super-Homem é um desserviço pro mundo. E aí entendam o que eu quero dizer. É porque isso não existe. Inclusive, do Super-Homem eu tenho certeza. Da Mulher Maravilha eu não sei. Mas eles eram alienígenas, não eram? Porque no mundo ideal não tem Mulher Maravilha. Tá? Ajudando sempre todos, mas passei a me isolar usando. Vi que estava mudando o humor e chorando por tudo. Tá vendo? É exatamente o que a gente tá falando. Porque eu preciso. Relutei para ir ao psiquiatra. Até que fui diagnosticada com burnout. Tá vendo? E aí, gente, entende uma coisa. Uma vez que eu tive um burnout, eu posso ter 2, eu posso ter 3, eu posso ter 4. Até o dia que eu aprendi a me colocar em primeiro lugar. Então, olha, anota essa frase e coloca na casa inteira como se fosse um mantra. Me colocar em primeiro lugar não é egoísmo. Me colocar em primeiro lugar é autoamor, é autocuidado. Porque quando eu me coloco em primeiro lugar, e eu vou fazer uma live sobre isso, porque eu acho que é uma dúvida frequente de todo mundo. Quando eu me coloco em primeiro lugar, aí sim eu fico bem, aí sim eu tenho saúde mental. E aí eu começo a conseguir atender a demanda dos outros. Mas primeiro eu preciso atender a minha. Agora, sabe, gente, por que a gente começa a colocar o mundo inteiro na frente da gente? Sabe por que a gente quer ser a Mulher Maravilha? Falando uma pessoa que já fez isso. Eu mesma. Tive 3 depressões na vida. Hoje eu não tenho medo mais de ter depressão. Por quê? Porque eu já fui tratando todos esses braços de rios. Então, quando eu vejo que eu tô voltando para aquele lugar, eu vou lá e trato aquele braço de rio. Então, outra coisa, não tenham medo de se tratar. Vocês nunca vão voltar para o mesmo lugar. Depois que você tem um conhecimento, depois que você tem ferramentas, passa a ser seguro visitar qualquer lugar. E quando eu aprendi a me colocar em primeiro lugar, a minha irritabilidade acabou, porque a minha irritabilidade vinha justamente de não dar conta de tudo. E aí eu me sentia incapaz, e aí, eu vou usar uma palavra forte, por um ato de covardia, eu esparramava em cima das pessoas ao meu redor, principalmente dos meus filhos, que era com quem eu menos queria esparramar. E eu esparramava legal. Né? Eu já contei essa história aqui, que quando eu fui procurar ajuda, nem foi por mim, foi por amor a eles, que eu falava, eu não tô sendo a mãe que eu quero ser, eu tô sendo horrorosa. Então, num primeiro momento, eu nem fui por mim, e eu tô falando aqui pra você, se coloque em primeiro lugar. Mas e a culpa de se pôr em primeiro lugar? Era tirar a capa da Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha, ela cuida do planeta e depois ela cuida dela. Mas a Mulher Maravilha de verdade, se ela existisse, primeiro ela ia tomar conta dela. E aí ela ia estar tão cheia de si, tão feliz, tão satisfeita, que ela ia ter para dar para os demais. Faz todo sentido. Eu saía para comprar algo para mim e voltava sem o que eu saí para comprar, mas tinha comprado tudo para casa, filhos e pai. Olha aí, gente. Tá vendo? Então, você, querida, quando você aprender a olhar para você, se colocar em primeiro lugar e comprar, sei lá, isso aqui porque é um mimo para você, é maravilhoso. Quem é mãe, sabe? Aprender a comprar, às vezes assim, sabe o que a gente faz quando a gente é mãe? A maioria de nós, tá? Eu saio, eu compro pro meu filho, sei lá, um shampoo, a melhor marca que o meu dinheiro pode comprar, e pra mim, eu compro o que não for estourar meu orçamento doméstico. E tem que ser assim, eu vou comprar pra mim, porque sou eu que trabalho. Se eu não tiver em pé, se eu não tiver bem, ele não vai ter shampoo para usar. Então eu compro pra mim o mimo, o melhor shampoo que eu puder usar. E aí pro meu filho, se tiver orçamento, eu também vou comprar o melhor shampoo que eu puder dar para ele, óbvio, mas primeiro eu compro o meu. Então para ele pode ser a segunda marca.
Porque quando ele crescer, ele vai trabalhar para ter a melhor marca. E aí, tem gente que tem situação financeira excelente. Eu hoje posso comprar o melhor shampoo para mim e o melhor shampoo para o meu filho. Mas se eu tiver que escolher quem vai ter o melhor shampoo, eu vou dar para mim. Porque se eu estiver bem, eu tenho força para ir lá e trabalhar para comprar o melhor para ele. O contrário me leva para exaustão, me leva para tristeza, tá? Outros sintomas que eu preciso de ajuda: dificuldade de concentração, né? Dor de cabeça constante. A pessoa vai dormir com dor de cabeça, levanta com dor de cabeça, tem dor de cabeça durante o dia. E aí, gente, a culpa é do café. A culpa é do chocolate. Não. Significa que os seus órgãos, principalmente seu fígado e os seus rins, que são os principais órgãos de metabolização, estão em exaustão. E esses órgãos, eles têm muito a falar dos nossos sentimentos, de mágoa, de medo, de raiva, de tristeza. Então, quando a gente começa a olhar de dentro para fora, não é só o que eu como, não é só o que eu bebo. E lógico que um fígado sobrecarregado, um rim sobrecarregado, um cafezinho que eu tomar vai me fazer mal. Gente, como homeopata, eu atendo a alergia alimentar todos os dias. Todos os dias. Chega alguém para mim e fala: estou com intolerância à lactose. Estou intolerante ao glúten. E eu falo: vamos tratar. E eu sempre falo assim para os meus pacientes: olha só, eu não vou garantir que você possa voltar a tomar leite todo dia ou comer pão branco todo dia. Mas pelo menos uma vez por semana aí você vai conseguir sem passar mal. Que para quem tá olhando pro pão e passando mal já é muito. Mas se eu não tratar a emoção dessa pessoa que levou ela a levar essa intolerância alimentar, mesmo que ela tenha desenvolvido intolerância alimentar aos 70 anos de idade, não é efetivo. E eu não falei que tem que ser duradouro? Então sempre vai passar pelas emoções. Sempre, tá? Dores articulares, formigamento nas mãos. Nossa, mas eu tô com dor articular e formigamento na mão. É exaustão? Não, gente. Aí a gente precisa olhar sempre o conjunto da obra. Mas esse é um dos sintomas. Agora, se tudo isso que eu estiver lendo aqui, se tiver mais de 3, sinal de alerta. Eu tive só um. Pode ser que eu esteja com formigamento, porque eu tava com uma coisa aqui apertando meu braço, ficou com formigamento. Agora, olha, eu tenho dificuldade de concentração, eu tenho mudança de humor, eu tenho isolamento social. Opa, alerta. Eu tenho baixa autoestima, irritabilidade, dor na coluna. Campeã, né, gente? Acho que pelo menos algumas vezes na semana chega alguém: poxa, doutora, tem aí uma homeopatia para dor na coluna? Tem uma infinidade. E aí, de novo, eu posso ser pontual. Eu posso dar um remédio para aquela pessoa e dali 15 dias a coluna dela tá boa, como não ficou há muito tempo. Ou eu posso tratar a emoção dessa pessoa. E aí, quem é meu paciente sabe, eu falo assim: vamos fazer um tratamento homeopático? Um tratamento homeopático não é em um mês, é um ano. Uma vez por mês a gente vai vir aqui conversar. Porque eu começo efetivamente a tratar o que ela sente. E aí ela não precisa mais ter dor na coluna. Porque eu tenho dor na coluna quando eu tô carregando o mundo nas costas. Estão entendendo? Tanto que é importante a gente cuidar da saúde mental. Que nessa saúde mental, que nas minhas emoções, é onde eu instalo todos os aplicativos para minha vida inteira, de tudo que eu vou ter no meu corpo físico. Bingo! Se vocês entenderem isso hoje, bingo, eu vou sair daqui feliz. Porque aí vocês vão procurar também o médico, né, para tratar aí a sua esteatose hepática, o seu problema renal, a sua cistite. Mas vocês vão entender que se vocês tratarem as emoções de vocês, vocês vão adoecer muito menos. Eu não vou falar que vocês não vão adoecer nunca, tá, gente? Porque nós somos seres humanos. Eu adoeço também de vez em quando. Mas vocês vão adoecer muito menos. E mesmo que seja uma doença sazonal. Eu moro em Brasília há 15 anos. E eu mudei pra cá muito contrariada. Hoje em dia eu amo, tá, gente? Amo Brasília. Mas eu mudei pra cá muito contrariada. Então eu fazia uma sinusite sazonal. Entre maio e junho eu perdi a voz. Perdi a voz de ficar assim. Eu perdi a voz. E eu tinha que tratar essa sinusite. Quando eu tratei a emoção, parei de ter sinusite.
Ah, Melissa, mas eu vi que esse ano você teve uma crise de sinusite. Tive. E eu sei exatamente por que eu tive. Então, sabe aquela coisa assim, não, quem que aguenta ter essa vida de entra no avião, sai do avião, tô aqui de manhã num clima frio, de noite num clima quente, vou adoecer. Nem todo mundo vai. Eu tenho essa baixa de imunidade quando eu tenho um problema emocional associado a isso. Porque senão toda aeromoça, todo piloto de avião ia viver doente. Já parou para pensar nisso? Né? Então, gente, primeira coisa é reconhecer que todos nós precisamos de ajuda, que a gente está no mundo para compartilhar, que a gente está no mundo para ter conexão. E aí eu posso sair do altar ali da Mulher Maravilha e do Super-Homem e pedir ajuda, porque eu não preciso saber tudo. Sempre vai ter alguém que sabe diferente de mim, sempre vai ter alguém que sabe mais do que eu. E às vezes até aquela pessoa que eu julgo que sabe menos do que eu em algum aspecto, numa coisa pontual, ela pode me ajudar. Então tenha essa humildade. Primeiro passo, tá? Eu vou enfatizar muito o pedir ajuda a um profissional que saiba o que está fazendo, porque ter amizade é fundamental. Mas nem sempre os seus amigos vão saber te ajudar. E tem mais uma coisa, a gente está perto, as pessoas que a gente mais convive são aquelas pessoas que estão com a frequência naquele momento mais próximas à frequência da gente. Então, se eu estou numa frequência de dor, eu estou convivendo muito naquele momento com uma pessoa que também está numa frequência de dor. Quando eu estou na frequência da alegria, eu estou mais próximo a pessoas que estão na frequência da alegria. Por isso que a gente fala, conforme a gente vai subindo ali na escala das emoções, né, nas frequências vibracionais, com menos gente eu convivo. Não é isolamento. É porque quantas pessoas vocês acreditam que verdadeiramente consigam se manter numa frequência de alegria a maior parte do dia? São poucas, gente. Tanto que uma pessoa que vibra em 540 Hz, ela, só dela estar ali, ela consegue emitir frequência suficiente para um prédio inteiro de gente. Pessoas que às vezes nem estão sentindo que o dia dela pode estar sendo melhor só porque tem alguém vibrando alto ali, sabe? Então é quando... E quem vibra 600, então, lá na iluminação? Pouquíssimas. Mas eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ver o Papa Francisco 2 vezes. A presença dele é tão forte que as 2 vezes eu comecei a chorar. Ou seja, uma pessoa que tem uma frequência muito diferente da minha. Hoje, antes de começar essa live, eu estava respondendo lá no YouTube comentários que eu achei num vídeo meu falando de frequência vibracional. E uma pessoa falou assim, nossa, eu tô muito preocupada porque todo mundo fala que escuta essa frequência e fica feliz. E eu escuto essa frequência e fico irritada. Tá tudo normal comigo? Tá tudo normal. A sua frequência tá baixa. Se você ficar tentando ouvir frequência alta, você vai ficar extremamente irritado, porque é tão longe de você. E aí o meu subconsciente entende assim, eu nunca vou conseguir isso, para com isso. É uma proteção. Escuta a frequência mais baixa. Você não precisa ouvir uma frequência de 600. Escuta uma 432, é a frequência da natureza. Mas eu tô deprimido. Escuta uma de 100 e alguma coisa, coloca lá no YouTube, frequência para tristeza. Você vai ver que vão aparecer frequências mais baixas, de 300 e alguma coisa, de 200 e alguma coisa, tem até de 100 e alguma coisa. E vai ajudar. Então você tá entendendo a importância também da gente ter as pessoas próximas à frequência da gente. Até a frequência da música que a gente ouvir vai estar mais próxima à frequência que a gente está vibrando. Mas para eu sair da dor, eu preciso de ajuda de alguém que esteja numa frequência mais alta. Então procure um profissional que saiba o que está fazendo. Essa pessoa vai poder te ajudar com efetividade e de forma duradoura. Aliado a isso, gente, tome água, faça um exercício físico. Ai, Melissa, qual exercício? Qualquer um que te traga prazer. Aqui a gente não está falando de longevidade, de ter força muscular na perna, a gente está falando de movimentar-se. Respire, procure por exercícios de respiração. E antes que alguém coloque aqui para mim, não tenho dinheiro, gente, na internet, essa live é de graça. Vai ter um monte de exercícios de respiração na internet de graça. Eu falei aqui na live passada e vou repetir sobre a Pri Leite, dá um monte de aula de yoga de graça para tudo, para começar bem o dia, para se alongar,
para conseguir meditar. Tem um monte de meditação guiada, mas faça por você. Você é adulto. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Quando a gente não faz pela gente e procura que outra pessoa faça pela gente, a gente está no nosso modo infantil. Sabia disso, gente? Tem um hobby, né? Tem gente que gosta de costurar, tem gente que gosta... Eu gosto de estudar sobre física quântica. Um hobby que acabou se tornando meu trabalho. Mas é um hobby. Pode ser, então, até estudar? Pode. Algo que te dê prazer, né? Tente ter conexões sociais. E aqui, o principal. Quando você já tiver conseguindo fazer tudo isso, vai ser natural estabelecer limite. Estabeleça limite. A gente só entra em exaustão, como entrou o Wesley Safadão, quando a gente não estabelece limite. Quando a gente está vendo que a gente precisa parar e a gente não para. Quando a gente está vendo que ficar perto daquela pessoa faz mal. Mas, que infantilidade se eu não conviver, alguém da minha família. Não, não é infantilidade. Aquilo que eu não dou conta, eu paro agora. Bloqueia a pessoa na sua rede social. Sai dos grupos. Isso não é infantilidade, isso é autocuidado. Quando então que eu vou conviver com aquela pessoa que me faz mal? Se um dia você der conta, você vai. Porque conviver com uma pessoa que te faz mal é a mesma coisa que tomar veneno. É burrice, gente. Mas é meu pai. Você é adulto? Não precisa conviver. Você tem que ter agradecimento pela vida que ele te deu. Mas vamos supor que é um pai narcisista. Mantenha a distância saudável maior que você puder. Não precisa conviver, tá? Gente, nossa live tá chegando ao fim. Hoje eu me estendi, porque esse assunto eu posso ficar aqui falando 3 dias. Eu espero que vocês tenham entendido que saúde mental é fundamental. É o principal para que a gente tenha qualidade de vida. Eu tô aqui para ajudar sempre vocês, tá? E que fique a mensagem que pedir ajuda é o maior ato de coragem que alguém pode ter. Grande beijo e lembrando, sexta-feira, dia 15, 7 horas da manhã, eu vou dar uma aula gratuita de um exercício que chama EFT, Emotion Freedom Technique. Quem quiser participar dessa aula, me manda um eu quero no inbox lá, na mensagem aqui do Instagram. Eu vou enviar um formulário para vocês e esse formulário vai colocar vocês diretamente num grupo de WhatsApp, onde eu vou liberar o link para o Meet para a gente fazer essa aula. Essa aula não vai ficar gravada, essa aula ela é dada no meu treinamento fechado, na minha mentoria, mas é um presente que eu dou para vocês para ajudar aí na saúde mental de todo mundo, tá bom? Beijo, distribuam essa live e convidem as pessoas para vir para essa aula da sexta-feira. E para quem for para a aula até sexta e para quem não for, até segunda no Café da Mel.